Olá! Hoje nós vamos ver mais uma aula sobre projeção e representação 3D. Nas aulas passadas você viu estruturas de dados que serviam para a representação de objetos em 3D. A gente viu várias coisas, listas de pontos, a gente viu representações hierárquicas, a gente viu subdivisão do espaço com octrees e a gente viu também uma coisa bem interessante, que são as operações de teoria dos conjuntos realizadas na geometria construtiva. Vimos depois disso como é que nós generalizamos as nossas operações primitivas geométricas para o mundo 3D. Vimos que a rotação é um desafio em especial, porque a rotação em torno de um eixo genérico implica, na verdade, 7 operações que você tem que compor numa matriz composta. E depois disso nós vimos um modelo de projeção bem simples, a projeção paralela. Bom, hoje nós vamos ver uma outra coisa, chama-se perspectiva. E você já ouviu muito falar de perspectiva, é um termo que na linguagem coloquial ele tem várias conotações diferentes, mas nós vamos falar aqui de perspectiva no seu sentido mais literal, aquela questão da visão. Então, observem este sólido aqui. A hora que eu coloco isso aqui na frente da câmera, para você está muito claro que existe uma parte que está mais atrás e outra parte que está mais à frente. Principalmente se eu colocar o sólido de uma maneira mais oblíqua diante da câmera, fica muito claro que existe essa parte aqui que está mais longe de você e essa parte que está mais próxima a você. Se a gente fixar bem na câmera, você vê, na verdade, a parte de trás como uma moldura por dentro da parte da frente. É essa característica dos objetos no mundo real, de que quando eles estão mais longe, eles parecem menores. No nosso slide de capa aqui da aula de hoje, coloquei uma daquelas esteiras rolantes, calçadas rolantes infinitas de algum dos aeroportos do mundo. E aqui fica muito evidente, isso aqui é muito longo, e você vê a calçada desaparecendo lá no final, e aqui vários passageiros com as suas malas indo de uma parte para outra do aeroporto usando isso. Para nós está claro de que isso aqui é um túnel profundo e ele vai longe, porque ele diminui a distância. Então, esse efeito de perspectiva, ele é muito importante quando nós queremos fazer representação 3D com realismo. Olha esse lápis aqui, além do fato de que ele vai perdendo foco à distância, ele também parece muito maior na parte que está próxima da câmera do que na parte que está lá distante. Se nós olharmos aqui, temos vários exemplos. Um pedaço da muralha da China, um minarete em algum lugar na Índia, um jardim estilo bonitinho, uma plantação de aspargos, um cemitério ou uma coleção de embalagens tradicionais japonesas. Todas essas imagens dão claramente uma noção de profundidade, porque a gente é capaz de ver as coisas evanescendo à distância. E por que isso acontece? A razão física disso acontecer, na nossa percepção visual, é muito simples. É só a gente entender como funciona o olho humano. No olho humano, você tem uma área de projeção aqui no fundo do olho, que é a retina, e você tem uma lente, o cristalino, que concentra raios luminosos. Essa lente tem uma curvatura. No caso do cristalino humano, inclusive, essa curvatura ela pode ser variada. Existem músculos aqui em cima e embaixo nesse desenho que esticam e empurram o cristalino e mudam o ângulo dessa lente. Mas, em todo caso, o que acontece?
Quando eu olho para algum lugar, essa lente vai determinar como é que os raios de luz convergem. E o que acontece? Observam esses raios divergentes aqui. Né? A uma certa distância do olho aqui, né, eu vou ter o meu campo de visão de um determinado tamanho. Se eu vou mais longe do olho, né, eu vou ter aqui o campo de visão de um outro tamanho, muito maior. Né? O que isso significa? Né? Que um determinado objeto deste tamanho, se ele estiver a essa distância do olho, ele vai ocupar um espaço menor do seu campo de visão do que se ele estivesse mais próximo do olho, onde um objeto do mesmo tamanho, por exemplo, aqui o meu controle de passagem de transparências, de passagem de slides aqui, né? Ele tem um tamanho aparente menor. Então, quanto mais longe as coisas estão, menores elas parecem, porque, na verdade, esse ângulo de convergência aqui dos raios luminosos faz com que o nosso campo de visão ele fique cada vez maior à medida que a gente se afasta do olho. Né? Então, essa que é a impressão de profundidade, além do fato da visão estereoscópica, que é toda uma outra questão, a gente tem dois olhos, né? Tá? Que a gente não vai discutir, porque profundidade, você está vendo por essas fotos, tá? Ela pode ser passada pura e simplesmente pela distância. Você não precisa de estereoscopia para ter uma ideia de profundidade. Né? Esse minarete aqui, ele vai lá longe, lá para cima. Né? Então, como é que a gente vai, na computação gráfica, simular esse efeito de distância? Isso é uma coisa que foi muito pensada na história da arte, do desenho técnico e assim por diante. E a gente vai primeiro fazer uma breve revisão. Então, eu já havia mostrado para vocês um paralelepípedo renderizado lá na videoaula passada, e a gente viu a diferença entre ver algo em projeção paralela e ver em projeção em perspectiva. Aqui a gente vê de novo com esse desenho desse cubo, né? O cubo em A aqui, né? Ele está numa projeção paralela. Né? Se a gente ignora o cubo em B, o cubo em A até parece razoável, né? Isso aqui é meio esquisito, mas é uma boa forma de representação 3D. A hora que a gente olha para a representação em B, onde a gente colocou o cubo em perspectiva, né? Colocar em perspectiva, inclusive, é uma frase de efeito que a gente usa na retórica de vez em quando. Né? Então, nós colocamos este cubo em perspectiva, né? E ele parece muito mais realista. Né? Então, aqui a gente tem um outro exemplo. Então, quando se começou a fazer desenho com pintura, arte em geral, com o objetivo de ser mais realista, lá na Idade Média, a gente já tinha falado disso na videoaula passada, quando a gente falou da perspectiva cavaleira, por exemplo, que não é uma perspectiva, é uma projeção paralela. Tá? Aqui a gente vê outro exemplo de algo feito com perspectiva cavaleira. Tá? É uma projeção paralela, tá? E ela é muito antinatural. Se você olhar uma pintura medieval, se você olhar essa pintura medieval aqui, você vai ver uma coisa estranha lá no fundo, né? Essas flores, íris, né? Uma íris azul, e ela parece enorme em relação às pessoas que estão aqui na frente. Da mesma maneira, essa senhora de coroa aqui deve ser uma rainha, tá? Em comparação com essa menina que está aqui na frente, ela está imensa, porque ela está lá atrás. E a hora que nós olhamos para essa mesa hexagonal, a mesa está muito esquisita. Né? Então isso é porque a gente não tem esse efeito de evanescência à distância. Né? Na verdade, aqui simplesmente se pegou raios paralelos e se os colocou num ângulo. Né? Para fazer de conta que a gente tinha uma visão oblíqua, mas na verdade a perspectiva não está dada. Então, né? Existem várias técnicas que foram desenvolvidas para a gente trabalhar com perspectiva. Se você alguma vez fez um curso de desenho técnico, você muito possivelmente aprendeu a desenhar com pontos de fuga. Tá? Então, o ponto de fuga ele é um infinito virtual,
Então nós colocamos um ponto no infinito e nós fazemos todas as linhas paralelas de um desenho convergirem para esse ponto no infinito. Então, quando a gente trabalha com 3D, a gente tem o eixo, tá? A gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y e a gente tem o eixo Z. A gente precisa, na verdade, definir um infinito para cada um desses eixos, ou fazer um desenho que é em perspectiva pela metade e trabalhar só com alguns eixos. Então, essa figura aqui, né, ela mostra alguém trabalhando com 2 pontos de fuga. Então, eu estou simulando o eixo Z e o eixo X aqui, simplesmente fazendo o quê? Colocando um ponto lá no fim para um eixo e um ponto outro lá no fim para o infinito do eixo X. Aqui está o infinito do eixo Z. O eixo Y, se vocês olharem as linhas verticais dessa escrivaninha, tá, ele não tem perspectiva, ele está na vertical. Tá? E as linhas são paralelas. Então isso é uma coisa pela metade. Eu posso colocar também lá embaixo um ponto de fuga para o Y, tá? Ou lá em cima, tá? E aí trabalhar com 3 pontos de fuga, tá? E fazer. Então como é que a gente trabalhava antigamente com pontos de fuga? Você botava alfinetes no seu desenho e ou você trabalhava com a régua ou você usava alfinetes e um fio. Tá? E a linha até o infinito era esse fio, tá, que você ia esticando para você poder desenhar. Tá? Extremamente complicado e não é uma técnica que nós usamos na computação gráfica. Tá? Essa técnica ela é necessária quando você usa a prancheta de desenho, porque na prancheta de desenho você está simulando um ambiente 3D com infinitos sobre uma folha de papel finita. Aí a gente precisa de algum tipo de artifício, né, que nos permita simular a forma como o olho humano funciona. Né? Então, para quem fez uma disciplina de desenho técnico já no ensino médio como eu, e trabalhou com isso, e mais tarde estudou engenharia e fez mais desenho técnico, isso aqui é uma coisa familiar. Para você que é de computação, provavelmente isso aqui é algo bem estranho. Você diz, pô, que jeito complicado da gente colocar uma coisa em perspectiva. E mas é o que, na época em que a gente não tinha computação gráfica, a gente tinha que trabalhar no papel. Tá? Esse artifício aqui era uma maneira da gente simular perspectiva. Mas era a única? Não. Tá? Então aqui só rapidamente a gente vê um desenho, vários desenhos com vários pontos de fuga. Tá? Nesse desenho se colocou um ponto de fuga atrás do desenho. Aqui a gente tem em verde um desenho que é do mesmo jeito que este, com 2 pontos de fuga. Tá? E em azul nós temos um desenho onde foi feito um triângulo de pontos de fuga, tá? E dessa maneira a gente consegue uma simulação melhor do resultado. Tá? Mesmo assim, é complicado, não é o que nós queremos. Tá? A gente pode também imaginar um ponto de fuga atrás do plano de projeção muito esquisito, não faz sentido. Tá? Isso aqui é algo para a prancheta de desenho. Muito bem, que outra alternativa existe? Algo que se descobriu no final da Idade Média, há quem diga que foi Leonardo da Vinci que descobriu, muito improvável, ele começou a usar, né? Foi você usar perspectiva sem nenhum tipo de técnica. Né? A câmara obscura. Né? A câmara obscura é uma técnica onde você usa um pinhole, quer dizer, um buraco do tamanho de um alfinete, para você fazer uma projeção do mundo sobre uma superfície. Né? Aqui a gente tem uma xilogravura, provavelmente, ou uma litogravura, eu acho que é uma xilogravura, já da Renascença, mostrando alguém dentro de uma câmara obscura, né? Vendo ali a imagem que aparece projetada de cabeça para baixo, né? De alguma coisa. O que as pessoas faziam? Elas colavam um papel na parede, ou como nesse exemplo aqui, que é mais avançado, né? Esse, obviamente, aqui já é do começo da Idade Moderna, pelas roupas, deve ser algo do tipo século XVIII. As pessoas já usavam uma lente para inverter a imagem e, dessa maneira, ter a imagem
do jeito correto sobre uma prancheta de desenho. Então, usava-se um artifício que simulava o olho humano para você projetar uma imagem sobre uma superfície que simulava uma retina, né? E ali você ia com carvão ou com lápis, então, contornando a sua imagem projetada, aí você tinha um esboço que depois você, com calma, sentado numa outra prancheta, você pegava e elaborava ou passava para uma tela e fazia disso uma pintura. Bom, o que nós vamos fazer com computação gráfica? Na computação gráfica, a gente vai simular alguma coisa desse tipo, né? Só que nós não vamos usar um artifício complicado como isso aqui, nós vamos simular diretamente o funcionamento do olho humano. Então, voltando lá à nossa imagem do olho, tá? Na computação gráfica, nós vamos fazer exatamente reproduzir esta física aqui. Parece complexo, mas na verdade não é. É muito simples a gente fazer projeção em perspectiva com computação gráfica. Nós vamos precisar de uma coisa chamada ponto de fuga, sim. A gente vai precisar de um infinito, né? Do mesmo jeito que aqui o olho tem um ponto onde tudo cruza, né? Nós vamos precisar de um ponto onde os raios cruzam. Então vamos até lá, tá? Então a ideia, né, disso daqui é a seguinte: vamos retomar aquilo que vocês já viram lá na projeção paralela. Tá? Então aqui a gente tem o nosso desenho do plano de projeção no espaço, tá? Anormal ao plano de projeção apontando para dentro do mundo, e é para onde você olha. E aqui a área preta é a nossa window. Tudo isso você já viu. Tá? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer se a gente quiser transformar esse sistema num sistema para a projeção em perspectiva? Tá? Vamos fazer de conta que eu estou atrás da window. Tá? Aqui a gente está vendo a window de frente, né? A normal está para lá. Tá? Aqui a gente tem uma outra visão, a window está ali, eu estou atrás da window olhando para o mundo. Né? Eu vou simplesmente definir um infinito virtual para mim, que a gente chama de centro de projeção, center of projection aqui, que é o ponto aonde todos os raios vão convergir. Então, na projeção paralela, os raios iam todos paralelos atravessando a minha window, né? Atravessando o plano de projeção, né? E eu ignorava aqueles que caíam fora da window fazendo clipe em 2D. Aqui, a gente vai fazer os raios convergir para o centro de projeção. Então, o que vai dar o meu ângulo de abertura do olho, né? A lente do olho vai ser determinada pela distância em que o centro de projeção está da window. Né? E é isso. Tá? Então, a minha normal ao plano de projeção, ela não se inicia mais no centro da window. A minha normal ao plano de projeção, ela já se inicia aqui no centro de projeção, atravessa a window. Tá? E todos os raios vão convergir ali. É só isso. E você vai ver que, matematicamente, tratar isso aí, tá, é uma coisa muito simples. E essa ideia aqui do meu ângulo abrindo, tá, é o que vai me dar um campo de visão cada vez maior à medida que a gente se afasta da window. Vamos dar uma olhada então nisso. Tá? Então, o que eu tenho? Tá? Eu vou ter a impressão de que eu tenho um infinito lá para dentro do desenho. Tá? Então, um objeto como, por exemplo, tá, o meu paralelepípedo aqui, tá? Se estiver a uma distância, ele vai aparecer desse jeito que está aqui. Tá? E aí, à medida que ele se aproxima, a gente começa a vê-lo assim. E à medida que ele vai chegando mais próximo, ele vai parecendo mais distorcido, porque o efeito de diferença entre próximo e longe acaba sendo maior, como aquele lápis que a gente viu antes. Tá? E aí, se eu vou virando, tá, eu começo a ter uma ideia, de fato, da perspectiva desse paralelepípedo. Então aqui a gente vê um paralelepípedo projetado, e a hora que eu vejo ele assim, tá, fica claro para mim
que é desse paralelepípedo aqui que eu estou falando, ele só está ali projetado. Muito bem. Então, a ideia é essa. O fundo do paralelepípedo ele está mais longe, ele parece menor. A frente do paralelepípedo está mais próxima e ela parece maior. Como é que a gente projeta isso? Então vamos imaginar essa situação agora. Eu tenho um plano de projeção e o meu paralelepípedo está ali na frente do plano de projeção. O visto de lado é essa aqui a minha visão. O que vai acontecer agora? Eu quero que ele apareça desse jeito projetado. Então, se eu me botar atrás do plano de projeção e olhar para o plano paralelepípedo do lado, a ideia é que ele fique desse jeito. Como é que eu faço para isso acontecer? Então, eu tenho um algoritmo que eu vou mostrar para vocês primeiro em alto nível. É muito simples. Vocês lembram que lá, na projeção em perspectiva, eu transladava o centro da window para a origem, porque o umbigo do meu mundo ali é o centro da window. O meu avatar tem a sua tela mental, o seu plano de projeção, e o avatar olha para alguma coisa e o centro do plano de projeção é o umbigo dele. Muito bem, agora a coisa mudou, porque eu preciso de uma outra referência, que não pode mais ser o plano de projeção, tem que ser uma referência para onde os raios convergem. Isso é o centro de projeção. Aquele ponto virtual atrás da cabeça do seu avatar, aonde todos os raios de luz que vêm vão se unir. Como é que fica isso? Então, eu vou começar transladando o centro de projeção para a origem. Vamos voltar lá para o desenho, para a gente entender. Aqui, está o centro de projeção. É este que vai ser transladado para a origem e não mais o centro da window. Então, vamos voltar lá. Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou determinar a normal ao plano de projeção. Essa é fácil de determinar. Eu tenho uma linha clara. Centro de projeção, centro da window, me dá um vetor. Vamos voltar lá no desenho. Do centro de projeção ao centro da window, eu tenho um vetor claro. É muito fácil. Essa minha estrutura aqui, ela tem ali a normal ao plano de projeção, que é o eixo N, já facilmente definível para você. Muito bem. Então, você vai fazer a mesma coisa que você faz lá na rotação em 3D. Você vai decompor e determinar os ângulos da VPN com X e com Y. A gente fazia isso também na projeção paralela. E agora você vai rotacionar o mundo em torno de X e Y de forma a alinhar a VPN com o eixo Z. Aqui, a princípio, basicamente tudo igual, só mudou a questão de que o que você transladou para a origem foi o centro de projeção e não o centro da window. Em seguida, você vai pegar e projetar uma linha imaginária, que é o seu raio de projeção, de cada ponto de cada objeto ao centro de projeção e você vai calcular a intersecção com o plano de projeção. Eu vou ter que resolver um sistema para calcular a intersecção de linha com plano? Não. A gente vai ver um jeito bem fácil de você fazer isso, não se preocupe. Então, olha só. A ideia é essa daqui. Você vai fazer todos os vértices do seu objeto gerarem raios virtuais que vão se encontrar lá no centro de projeção, atravessando a window. E aí? Bom, a vista de cima é essa daqui e você observa já que a parte mais de trás do seu paralelepípedo, pelo fato de ela gerar raios que são menos abertos, a parte mais na frente do paralelepípedo gera raios mais abertos, faz com que a projeção da parte de trás do paralelepípedo aqui seja menor lá na window do que a projeção da parte da frente. E é isso que a gente quer. Muito bem. Então, olha a ideia. A partir daí eu vou calcular então essa intersecção
de cada uma das linhas de um vértice do objeto com o plano de projeção. E eu posso fazer isso de várias maneiras. Vamos ver primeiro uma aqui. Tá? Usando a equação especial. A gente vai ver que essa é a forma mais prática. Tá? Ela pressupõe que o centro de projeção está na origem. E aí a gente pode reduzir o cálculo a duas fórmulas, as projeções em x e em y, ou a uma matriz homogênea, que é a matriz de perspectiva. Tá? Esse aqui eu já vou mostrar para vocês como calcula, é bem simples. A segunda forma, tá, é o centro de projeção está em qualquer lugar, porém o plano de projeção é perpendicular a z. Tá? Essa é uma questão importante, é um requisito. Eu tenho que colocar o meu plano de projeção perpendicular a z, senão não vai funcionar. Tá? Bom, se eu preciso rodar o mundo inteiro para que o plano de projeção fique perpendicular a z para eu poder fazer a minha projeção, faz muito mais sentido eu calcular uma matriz única, uma matriz de transformação composta, aonde eu vou incluir a translação do mundo de maneira que o centro de projeção esteja na origem. Não custa nada a mais, a não ser fazer um pequeno cálculo de uma matriz de translação e multiplicar essa matriz com a matriz de rotação. Né? Então, essa forma aqui é besta. Não tem sentido eu fazer isso. Vale muito mais a pena eu fazer isto aqui. Implica apenas que a minha matriz de transformação exige um cálculozinho a mais para ela ser gerada, que é um cálculo que eu faço uma única vez. E aí eu tenho uma matriz de translação que transforma tudo nisso daqui e me permite calcular a perspectiva de uma maneira muito simples. Né? Se eu fizer isso aqui, é um pouco mais genérico, mas tá, eu vou precisar de uma matriz de perspectiva genérica que a gente vai ver que tem muito mais cálculo do que essa matriz aqui, que é o caso especial. Tá? Então é mais fácil a gente transformar o mundo inteiro no caso especial e aplicar a matriz de perspectiva especial, do que a gente pegar um caso mais geral, mas que não é completamente geral, porque eu não posso estar com a minha window em qualquer orientação, eu preciso primeiro rodar tudo de maneira que a window fique perpendicular ao eixo Z. Né? Então isso aqui não me traz nenhum benefício. Muito bem. Então, o caso especial qual é? Imagine assim, eu tenho um ponto aqui, né? Aqui está o meu eixo Z, ali está o meu eixo X, né? E aqui em amarelo está o meu plano de projeção cortando Z, e essa distância D é a distância do plano de projeção até o centro de projeção. Tá? Muito bem. Então, eu vou criar um segmento de reta artificial, que é o quê? Ele parte do meu ponto e vai até o centro de projeção. Ora, agora eu só preciso, na verdade, ver onde é que esse ponto me corta, tá? Aqui o meu plano de projeção. É muito simples de fazer isso. A gente já vai ver que eu não preciso de nada complicado. Da mesma maneira, para eu calcular o y, tá? Aqui eu abri as duas coisas, eu vou ter a mesma coisa. Eu tenho um ponto numa posição qualquer aqui, tá? Vou jogá-lo lá para uma intersecção com o centro de projeção, né? E eu passo pelo plano de projeção num determinado ponto y. Muito bem. Então, isso aqui é uma regra de 3, gente. É muito simples eu chegar lá. Tá? Então, xp sobre d é igual a x sobre z, né? Porque d é a minha distância focal. Tá? E y do ponto sobre d vai ser igual a y sobre z. Só isso. Tá? Muito simples. Se eu inverter e isolar o x do plano, ponto não, x do plano e o y do plano, eu vou ter estas fórmulas aqui que acabam com o quê? X dividido por z sobre d, para um caso, e y dividido sobre z, dividido por z sobre d no outro caso. Só isso. Tá? Então,
eu tenho agora as duas formuletas aqui que eu posso jogar dentro. Então, eu reduzi uma coisa que parecia complicada, tá? Simplesmente a duas relações lineares muito simples, né? Duas regras de 3. Tá? E com isso eu posso derivar essas fórmulas. E eu tenho essa relação. X é conhecido, Z é conhecido, D é conhecido. Muito simples da gente fazer. E com isso, tá? Eu consigo gerar uma matriz de perspectiva que tem essa cara aqui. Ela tem a diagonal principal dela com 1, 1, 1 e 0. Tá? E lá embaixo, na última linha, eu vou ter o quê? 1 sobre D, que me dá um fator de escala. Tá? Isso é simplesmente uma matriz de escala. E esse fator de escala eu calculei de antemão, e é esse fator de escala que eu vou pegar e multiplicar por qualquer número. Tá? Porque eu só preciso saber isso, mais nada. Tá? E com isso, eu consegui resolver o meu problema. Tá? Muito simples. Então essa é a matriz de perspectiva particular, porque ela parte da premissa de que o centro de projeção está na origem e que o plano de projeção é perpendicular ao meu eixo Z. Isso significa eu tenho que ter transladado o mundo de maneira a que o centro de projeção esteja na origem, e eu tenho que ter rotacionado o mundo de maneira a que o eixo Z esteja alinhado com o eixo N do plano de projeção. Essas coisas eu consigo fazer com uma única matriz e uma única operação. Então, no fim de contas, isso aqui é muito econômico, muito rápido da gente calcular. Tá? E com isso eu resolvi o problema. Tá? Se eu quiser colocar isso na forma de equações particulares, eu posso também expressar isso aqui dessa forma. Tá? Não me ajuda muita coisa. Tá? Aqui eu tenho a relação entre os pontos originais e os que eu quero calcular. Mas assim, não faz sentido. Isso aqui é a melhor forma pela qual você pode resolver esse problema. A equação 6.4 resolve todo o seu problema para qualquer ponto do seu mundo. Tá? O caso geral é onde o centro de projeção está em qualquer lugar, porém o meu plano de projeção está perpendicular ao eixo Z. Como eu falei para vocês, esse caso geral ele não é tão geral assim, porque ele exige um plano de projeção perpendicular ao eixo Z. Tá? Então ele não nos traz nenhum grande benefício. Ignorem essa opção. Não vale a pena você ir por aqui. Tá? Então, só para a gente, por desencargo de consciência, dar uma olhada como é que funciona, tá? A ideia é essa, está em algum lugar só com o plano de projeção alinhado, tá? A gente pode pegar essa matriz genérica. Tá? A dedução da matriz genérica está lá no Foley-Van-Damme. Eu não vou passar aqui para vocês, não faz sentido. Tá? A matriz é essa. A princípio parece complicado, mas na verdade aqui, tá? O que acontece? Isso aqui você vai transformar numa matriz constante, porque esses valores são todos constantes. Eles só dependem da posição, tá? Do plano de projeção. Mas não faz sentido a gente usar isso aqui. Tá? Então, partindo-se da premissa de que eu vou transladar o centro de projeção para a origem, vamos dar uma olhada então no nosso algoritmo aqui. Primeiro passo, transladar o centro de projeção para a origem. Segundo passo, determinar os ângulos da VPN com x e com y. Tá? Terceiro passo, rotacionar o mundo em torno de x e y de forma a alinhar a VPN com o eixo x, com o eixo z. Tá? Projetar usando a nossa matriz de perspectiva em 6.2 e com isso você vai calcular o x e o y do plano de projeção, quer dizer, o x e o y do ponto sobre o plano de projeção. Tá? Normalizar em coordenadas da window e clipar em 2D. Observem que a hora que eu estou projetando aqui, eu já estou ignorando a coordenada z. Tá? A coordenada z de todo ponto projetado é a coordenada z do plano de projeção. Não? Então eu já posso ignorar, a partir desse momento, tá?
Aí eu vou normalizar e aí eu vou clipar. Então observe o seguinte, vamos ignorar o clipar, tá? Isso aqui, passo 1, gera uma matriz de translação. Aí eu preciso calcular os ângulos. Aí eu vou ter o quê? Duas matrizes de rotação aqui, em torno de x e de y. Tá? Aí eu vou ter uma matriz de projeção aqui. E aí eu vou ter uma matriz aqui para normalização. Ora, eu posso pegar tudo isso aqui e transformar numa única matriz de transformação. Tá? E aí pegar essa matriz de transformação e usá-la sobre o mundo inteiro. Então, essa operação, esse algoritmo aqui é o algoritmo para me gerar as matrizes. Depois, eu uso as vantagens de eu estar em sistemas de coordenadas homogêneos, tá? E trabalho com uma única matriz composta para gerar isso. Aí eu clipo, isso aqui não tem jeito de fazer composto, eu vou ter que fazer depois, tá? É heurística, tá? E aí eu vou jogar para viewport. Como eu preciso clipar antes de jogar para viewport, não dá para enfiar a transformada de viewport aqui junto. Então ela vem depois. Tá? Mas a princípio, em termos de custo computacional, isso aqui não é caro computacionalmente, tá? Porque a gente usa representação em coordenadas homogêneas e porque a gente cria matrizes de transformação compostas. Muito bem, vamos olhar isso funcionando. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um plano de projeção no espaço com uma VPN apontando lá para algum lugar longe do Z crescente. Muito bem. E eu tenho um objeto. Este objeto eu quero agora usar. O que vai acontecer? Primeira coisa, transladar o centro de projeção para a origem. Tá? Segunda coisa, determinar estes ângulos. Que a gente já discutiu na projeção paralela, como é que você vai determinar os dois ângulos para fazer as rotações depois. Não é difícil. Tá? Rodou. Agora está lá seguindo o eixo Z. Tá? O eixo Z está apontando para lá, é isso que eu vou fazer. Muito bem. Agora, eu projeto. Perspectiva. Então, a partir de cada vértice do meu objeto, vai convergir uma linha para o centro de projeção. E aí eu vou clipar. Tá? Feito isso aqui, eu clipo. Muito bem. Então, aí vocês estão se perguntando por que eu não clipo em 3D? Por que eu vou clipar em 2D? Eu tenho um problema aqui, né? Os objetos que estão aqui atrás do plano de projeção, tá? Imaginem, o meu avatar está para lá olhando alguma coisa. Tem objetos aqui atrás, eu não estou vendo, né? Como é que eu vou clipar esses objetos? Eu vou desenhá-los também? Tá? Não. Tá? Normalmente o que a gente faz? Tá? A gente vai, inclusive o que tiver depois do centro de projeção vai aparecer invertido, se você quiser projetar de fato. Tá? A ideia é o que é? Tudo que tiver um Z negativo você ignora. Né? É uma espécie de pré-clipping. Eu posso, porém, fazer de outra maneira. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar um volume. Tá? Isso funciona tanto para projeção paralela como para projeção em perspectiva. E esse volume pode me dar uma distância máxima de até onde eu consigo enxergar. Fora disso eu não enxergo. Tá? A gente chama isso de volume canônico. Tá? Para projeções paralelas a gente trabalha com um cubo. Tá? Ou para projeções em perspectiva a gente trabalha com uma pirâmide. Né? A pirâmide, pelo fato de não ter planos que são paralelos, tá? Ela complica bastante os cálculos. A gente vai ver um artifício, como é que você pode escapar disso daí. Tá? Então, para projeções paralelas, você simplesmente trabalha com um paralelepípedo, um cubo na frente e um cubo atrás. Eu normalizo o mundo inteiro, inclusive Z, e eu faço tudo que está na frente caber dentro do cubo, tudo que está atrás caber dentro do cubo. Ou eu defino uma distância máxima, e tudo que está até essa distância máxima eu normalizo. Tá? E aí eu posso trabalhar com esse volume. Bom, como é que eu faço o clipping de um volume desse jeito aqui? Existem várias técnicas possíveis. Tá?
O mais fácil é usar Cohen-Sutherland. Então, eu estendo o algoritmo de Cohen-Sutherland para trabalhar com 6 bits, englobando o volume canônico, né? Que é uma extensão simples de fazer, né? O Cohen-Sutherland tem uma heurística simples, então é fácil a gente estender para a gente trabalhar com 6 bits. É relativamente eficiente computacionalmente. Então, ao invés de eu ter 4 bits, tá? Eu vou ter isso no volume, tá? E eu vou ter 6 bits na frente e atrás também. E a partir daí, a gente pode pensar em trabalhar. Não coube um aqui na transparência, eu não olhei, mas tudo bem. Tá? Aí a gente pode trabalhar com esses bits dessa forma, tá? E usar a extensão do Cohen-Sutherland para clipar. Na perspectiva, isso aqui é mais complicado. Tá? Se eu trabalhar com uma pirâmide, não sei se tem um desenho aqui da pirâmide, aqui tem o desenho da pirâmide, tá? Se eu trabalhar com essa pirâmide, eu tenho realmente um problema, porque aqui Cohen-Sutherland não vai funcionar. Tá? Eu poderia estender Lian-Barsky para 3D. Gente, é muito complicado. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Tá? Usar um outro método que transforma a pirâmide em um cubo. A gente já vai olhar. Apareceu um método meio barroco, mas dá para a gente usar. Tá? Então a ideia da pirâmide truncada é novamente a mesma coisa. Eu defino volumes, os subvolumes, onde as coisas vão ser projetadas. Né? O que tiver para cá da base da pirâmide e o que tiver para lá desse topo truncado da pirâmide eu não projeto. Não é visível, está longe. Tá? Então, como eu falei, Cyrus Beck ou Lian-Barsky dá para a gente estender para 3D, dá para a gente trabalhar com limites de projeção não paralelos, mas muito complicado. Tá? Uma outra forma que a gente pode fazer, tá, é a gente trabalhar o volume canônico e transformá-lo num paralelepípedo. Como? Espichando o topo truncado da pirâmide de maneira que ele fique do mesmo tamanho que a base. Tá? Então vocês imaginem o seguinte, aqui está a minha pirâmide de projeção vista de cima. Tá? Muito bem. O que eu vou fazer com esse negócio? Tá? Eu posso simplesmente determinar aqui tamanho da base e tamanho do topo, tá? E determinar uma diferença para eu expandir a base de maneira que ela fique com esse tamanho e gerar uma matriz de projeção em cima disso. Essa aqui é a minha matriz da pirâmide, tá? Que leva em consideração o quê? Esta diferença de tamanho. E essa matriz da pirâmide vai fazer o quê? Eu vou espichar o mundo inteiro, de maneira a que ele fique o quê? Em direção ao plano de projeção, o mundo vai aumentando de tamanho. Tá? O mundo inteiro vai ficar distorcido, mas aí eu posso clipar esta pirâmide de uma forma como se ela fosse um cubo, por exemplo, usando o Cohen-Sutherland de 6 bits. Tá? Muito bem. Então, em suma, antes da gente falar disso aqui, que é da aula que vem, tá? O clipping 3D é um complicador enorme e não faz sentido a gente trabalhar agora nessa disciplina de vocês aqui, aonde a gente está aprendendo as questões básicas de computação gráfica, a gente trabalhar com clipping em 3D. Tá? Todas as alternativas que eu dei para vocês aqui são complicadas, tá? E elas não valem a pena. Pelo menos não numa CPU, que é o que vocês vão estar fazendo. Então, atenham-se ao algoritmo que nós vimos aqui, tá? O algoritmo do clipping 2D, este aqui que está aqui na animação, este algoritmo, é este que eu quero que vocês implementem. Tá? É o algoritmo aonde eu vou projetar em perspectiva sobre o plano, eu vou ignorar o Z e eu vou clipar em 2D, depois de ter normalizado. Tá? Muito bem. Então,
Lá na aula que vem, o que a gente vai ver? Vamos chegar lá de novo onde a gente estava, nas transparências aqui. Tá? Nós vamos ver superfícies bicúbicas em 3D, quer dizer, aquela forma de superfície arredondada, como é que a gente faz. Nós vamos ver Bézier, vamos ver splines, vamos ver Hermite. Tá? Preparem a cabeça para a aula que vem. E em termos de trabalho, o que você vai fazer? Tá? Você vai implementar a projeção em perspectiva usando apenas clipping em 2D. Não se preocupe com o clipping em 3D. Ok? É isso. Como sempre, a nossa aula é distribuída na forma de Creative Commons e é uma videoaula da disciplina de Computação Gráfica do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Divirta-se implementando.